penso que é mais fácil por causa do estado da gravação, se eu falar um bocadinho mais alto. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui. Tenho muito gosto em partilhar esta tarde convosco. O tema que eu trago, acho que é um bocadinho ambicioso. Este tema dava por várias sessões, como qualquer outro tema de história. Eu vou tentar ser sintética e espero que suficientemente dinâmica e interessante que os motivos depois a consultarem, a pesquisarem e até a visitarem algumas das publicações deste complexo militar defensivo que estão integrados numa rota histórica e que são, portanto, passíveis de ser visitáveis e desde já fica o convite aqui lançado. Se tiverem interesse em visitar, podem fazê-lo de forma individual, podem fazer em grupo e, se quiserem uma visita comentada, terem todo o gosto em acompanhar também esse grupo. As visitas dão para vários dias, portanto, não falta tempo para visitar. Gostaria talvez de começar por me apresentar, uma coisa muito breve. Portanto, eu sou de Lorbela, trabalho na Câmara Municipal de Louros desde 91, na Divisão de Cultura. Nasci em Odivelas, frequentei esta casa já há muitos anos, talvez há uns 40 anos por aí, já tenho 49 quase, na escola de música, precisamente na altura em que ela se iniciou, andei aqui a aprender solfejo, desisti, confesso, ao fim de 2 anos porque não havia instrumentos e como era muito miúda, resolvi. Eu já estava um bocadinho cansada de dançar solfejo, uma decisão imprudente e um pouquinho inteligente. Gosto imenso de ver aqui na plateia todos vocês, mas tenho que destacar com especial afeto a Máxima, porque foi minha professora no secundário e, de certa maneira, foi a pessoa que eu penso que teve maior influência, tem que me emocionar, teve influência na minha escolha para a História. De facto, foi durante o período do secundário que eu me apaixonei pela História e segui. Inicialmente, todo o meu percurso tinha sido mais na pré-história. Portanto, comecei com o Neolítico e o Calcolítico, as instituições que tenho dirigido e tenho feito, e depois, por acaso do destino, surgiu, de volta da década de 90, um trabalho entre 6 municípios da área de Lisboa, os 6 municípios a norte, que têm no seu território o sistema defensivo de linhas de torres. E como fiz parte desde o início desse grupo de trabalho, dei um salto no tempo e deixei um bocadinho em stand-by as minhas pesquisas no campo da pré-história, embora tenha continuado, e mergulhei, digamos, no século XIX, finais do século XVIII, XIX, e como qualquer mergulho na história, uma pessoa apaixona-se sempre. E, portanto, neste momento, digamos, desde a brincadeira digo, que ando com os franceses às costas. Deixei de andar com os neolíticos e passei a andar com muito gosto com os franceses às costas. Bom, este primeiro slide, agora não se vê por sempre aqui. Tem que se mexer no rato, se não se importa, faz favor, que é para acionar, porque ele entra em stand-by. Pois, então. Já está. Pronto. Olha. Tá. Então. Não entendo. Bom. Exato, mexa o gato. E não está no comando, não mexer. Não. Bom, então, começo com este primeiro slide, que é uma vista de Bucelas, que é um sítio precisamente onde estão localizadas algumas obras defensivas da segunda linha do sistema defensivo de linhas de torres. Como podem ver, nesta imagem temos, portanto, aqui todo o vale de Bucelas e temos aqui estas elevações, Serra de Serras e Serra de Ribas e de Espiritinhos, que serviram como barreiras naturais para a construção do sistema defensivo. Este sistema defensivo é muito interessante e, de certa maneira, é uma coisa única em termos internacionais e é por causa disso que, neste momento, está a ser motivada a classificação como património nacional. Portanto, neste primeiro conjunto vai ser classificado como património nacional e nós pretendemos, numa segunda fase, passarmos para a classificação como património mundial. Porque, de facto, é um sistema defensivo único em termos internacionais que se pode, de certa forma, comparar quer à muralha de Adriano, em Inglaterra, que fazia, portanto, uma divisão entre o mundo romano e o mundo para além do mundo romano, ou até em relação à muralha da China, que toda a gente também conhece, também pela sua monumentalidade e a sua importância. Eu vou tentar aqui desembaraçar-me aqui com estes mecanismos. Ora, aqui neste mapa podemos ver os 2 alinhamentos. Este sistema defensivo tem a particularidade de não ser, de facto, uma muralha contínua.
Portanto, nós não temos um muro ou uma barreira construída que vá desde o Tejo até o Atlântico, mas temos muros naturais. Portanto, é o próprio relevo, as montanhas, as elevações, foram fortificadas. Portanto, a paisagem natural passou a ser uma paisagem fortificada, passou a ser uma paisagem militar. E, na altura, o que foi feito foi, todos os pontos altos, estrategicamente bem situados, foram reforçados com obras militares, de modo a criar duas linhas. Portanto, a primeira, mais a norte, vai desde a zona ali de Vila Franca até Torres Vedras, e uma segunda que vai da zona da Medalhana até à zona de Mafra, Iriceira. No caso de Louros, a maior parte de Louros, na altura, Odivelas, portanto, não estava, pertencia também ao tempo da cidade de Lisboa, mas neste caso não tem qualquer obra defensiva construída inserida neste defensivo. Portanto, nós temos ali, no caso de Louros, a zona de Banhões, do Céu, a zona norte de Louros, tem várias fortificações da segunda linha defensiva e algumas obras que fazem parte da primeira linha. Este sistema tinha como principal objetivo de defender a cidade de Lisboa das invasões francesas. Ele foi construído essencialmente entre 1909 e 1810, embora posteriormente algumas modificações fossem sendo reforçadas na construção e algumas obras foram sendo construídas posteriormente em 1810, mas o grosso das 150 fortificações estavam concluídas nesta data. Portanto, foi um período muito curto para a edificação deste sistema militar e o que se pretendia era criar uma zona, uma cintura defensiva a norte da cidade de Lisboa. Temos aqui a zona de Lisboa, está aqui, portanto, delimitada, e depois foram construídas outras duas linhas de menor importância em relação a este objetivo primeiro, que era defender a cidade de Lisboa e o porto da cidade de Lisboa. Temos uma terceira linha defensiva, que é mais ou menos na zona de Oeiras, e havia uma quarta linha defensiva, que ficava aqui nesta zona, que são os Altos da Almada. Portanto, enquanto a primeira e a segunda tinham como objetivo de travar o exército napoleónico, eu se calhar era melhor ser isto, travar o exército napoleónico na sua pretensão de conquistar a capital do reino, a terceira linha tinha como propósito, no caso das duas primeiras falharem, as tropas inglesas poderem ser, poderem marcar a segurança e serem retiradas do território português. A quarta linha também tinha esse propósito, era para defender aqui a zona do Tejo e, portanto, defender uma vez mais a retirada do exército inglês em caso de insucesso das duas linhas que já mencionei. Escolhi esta imagem, precisamente porque penso que esta imagem, embora seja uma caricatura, é muito curioso porque à época havia imensos folhetos e caricaturas contra Napoleão, principalmente, mas também contra os ingleses, revela que, no fundo, Portugal foi apanhado num contexto europeu, como um país, apesar dos seus territórios e do seu império, não só em África, mas especialmente no Brasil, digamos que a sua força, no contexto da diplomacia e das forças económicas e políticas da Europa, era um país que estava em posição inferior em relação à França e em relação à Inglaterra. E, de facto, o que se passa aqui no território português com as guerras peninsulares é um confronto entre duas grandes potências na altura. Por um lado, temos os interesses ingleses, que pretendiam, naturalmente, travar a expansão napoleónica não só no continente europeu, mas especialmente nas suas pretensões em relação ao Atlântico, que era a principal zona de interesse económico e político na altura. Portanto, era aí que se comercializava e havia as trocas comerciais entre a Europa e a América, e as Américas. E, por outro lado, temos também os franceses, que procuravam precisamente travar o poder hegemónico inglês, especialmente o poder naval. E, no fundo, o que temos aqui em presença são duas grandes potências europeias, que na altura já têm, digamos, o seu reflexo a uma escala global, uma escala quase mundial, digamos assim, não é? E que têm, portanto, os dois têm interesses comuns e, como está aqui muito bem representado, pretendem dividir o mundo, cada qual ficando com a castela mais aliciada. Portugal, neste contexto, viu-se, no fundo, ameaçado pelos interesses destas duas potências. Em 1807,
Eu vou agora passar muito rapidamente, porque isto recua até ao século XVIII, outras guerras que aconteceram antes, outros confrontos, mas eu vou centrar-me essencialmente temporalmente em 1810 e 1807, portanto, mesmo no período das invasões francesas em Portugal, as 10 invasões que aconteceram no território português. Portanto, o que se passa é que a França decreta em Berlim o chamado bloqueio continental. O propósito de fechar todos os portos europeus, e eventualmente também das colónias dos países europeus, ao comércio com os ingleses, era uma forma de diminuir a capacidade política e económica dos ingleses, uma vez que os franceses não tinham poder naval e tinham perdido já uma grande batalha da sua conquista do território inglês. Por sua vez, os ingleses ameaçavam também, evidentemente, não estavam satisfeitos com, digamos, com esta atitude francesa, e em relação a Portugal, especificamente, também nos ameaçaram ou alertaram que, no caso de Portugal cumprir o desígnio napoleónico de fechar os portos portugueses ao comércio inglês, eles ocupariam as nossas colónias, especialmente a colónia na altura mais rentável, que era o Brasil. E, portanto, Portugal viu-se assim, digamos, apertado entre duas forças antagónicas, mas que, no fundo, nenhuma delas tinha como propósito defender os interesses portugueses, pelo contrário, não é? E o que aconteceu foi que no território português acabou por se desenrolar um conflito que envolveu portugueses, ingleses e franceses, atualmente também espanhóis, portanto, tudo isto, no fundo, é uma interação que tem de ser sempre compreendido, não só a nível europeu, mas pelo menos o que acontece no nosso território vizinho, com a Espanha, porque o que se passa em Espanha influencia muito os exércitos e os confrontos, os sucessos e os insucessos que acontecem no território português. Mas, resumindo, o que acontece é que Portugal ficou entre duas grandes potências e, embora tenha feito um esforço muito grande em termos diplomáticos para conseguir manter a sua posição neutral, a verdade é que não o conseguiu fazer e, em 1807, Portugal é invadido pelo primeiro exército comandado pelo general Junot, que consegue chegar até Lisboa, portanto consegue de facto ocupar o reino, o território, digamos, de Portugal continental, e leva a que a família real e a corte opte por uma retirada estratégica para o Brasil. Tenho aqui esta imagem que, no fundo, alude a esse episódio do embarque da corte e parte da administração, alguns elementos do exército da família real para o Brasil, que, mais uma vez, também é um fenómeno bastante inédito na história europeia, porque é a primeira corte, e penso que é a única, que saiu do território europeu para se instalar numa colónia, neste caso o Brasil. A estadia no Brasil também é um tema muito interessante, depois referente com as pretensões portuguesas e espanholas nas Américas, e também está bem presente a luta de interesses entre os interesses portugueses e os interesses ingleses, mas isso será eventualmente um outro tema. E começa aqui com uma imagem ali, portanto, da zona de Torres Vedras, que eu luto, portanto, à primeira invasão francesa. Não sei o que aqui passa. Tem qualquer problema. Bom, no fundo, aqui era para voltar mais uma vez ao sistema defensivo de todos, porque houve 3 invasões, como eu já mencionei, em 1807 temos a primeira invasão comandada por Junot, com sucesso, consegue, portanto, chegar à capital e, portanto, instalar-se no território português e, de certa forma, controlar o reino de Portugal, mas, de qualquer maneira, em termos de legitimidade, o exército francês não foi capaz de capturar, digamos, a coroa portuguesa. Uma vez que a coroa portuguesa, a família real, se deslocou para o Brasil, ele invadiu o território, mas não capturou, politicamente e simbolicamente, quem reinava, não é? Portanto, não pôde substituir o rei, como fizeram, por exemplo, em Espanha, embora, no fundo, quem comandava aqui acaba por ser o Junot, e, porque, no fundo, era o que defendia, digamos, as ideias de Napoleão no território português, a verdade é que não conseguiram o intento principal, neste caso, que seria capturar a coroa real, mas também capturar a frota portuguesa. Estou a falar não só da frota, portanto,
comercial, também acompanhou a saída deste contingente português, mas também a própria Armada. E isso eles não conseguiram fazer. Houve depois o segundo momento, portanto, claro que se organiza a resistência, que acaba por levar à saída do Chenot com a assinatura do Tratado de Sintra, da Convenção de Sintra, com o auxílio dos ingleses, evidentemente, porque uma das coisas que eles faziam na altura, e também fizeram aqui no território português, foi, passar pouco tempo, desmantelaram a junta de regência, portanto, o rei português, quando saiu, deixou uma junta governativa que tinha, digamos, a seu cargo a governação do reino. Passado pouco tempo, essa junta foi desmantelada, portanto, ficou a ser o governador aqui do Reino de Portugal, na zona continental, da Europa. E outra questão para manter a resistência foi desmantelar o exército português. Portanto, uma coisa que fizeram foi que desmantelaram, reuniram, digamos, o contingente mais importante, melhor treinado, e formaram uma legião. Essa legião foi mandada para combater a favor do exército napoleónico, mas na Europa, que era uma forma de internamente reduzir as atividades de resistência e de organização da resistência contra a ocupação francesa. De qualquer modo, essa possibilidade acontece, muito pelo auxílio prestado pelos ingleses, porque os ingleses, evidentemente, não queriam que o Porto de Lisboa estivesse sob o comando francês, porque prejudicava os seus interesses. Há uma segunda invasão que chegou até à cidade do Porto, que durou muito pouco tempo e rapidamente foi também obrigados a retirar, a parte dos franceses, e há depois uma grande invasão em 1810, comandada por Macena, que consegue chegar até às portas de Lisboa, portanto ele conseguiu chegar até ao Sobral Monteiraço. E foi entre o espaço, entre a segunda invasão, que aconteceu essencialmente no território norte, até ao Porto, portanto 1809 e 1810, que o exército português e inglês tratou de construir um sistema defensivo, que é sobre ele que eu vos vou falar. Então, o que é que eles fizeram? Como já mencionei, pegaram um levantamento fotográfico que já tinha sido feito por um oficial português, Neves Costa. Portanto, foi um oficial português muito importante no que diz respeito aos levantamentos fotográficos, à criação dos comestíveis, ao conhecimento do território, porque qualquer ação de guerra, não é? Mesmo atualmente, mas no tempo também, era imperioso para o seu sucesso conhecer bem o território e os locais onde o exército eventualmente poderia manobrar e teria que atravessar para atingir os seus objetivos bélicos. Na altura, já estava feito o conhecimento de toda a zona norte da cidade de Lisboa, por esse oficial Neves Costa, e ele tinha já apontado os locais convenientes para a construção de obras de fortificação militar. O Wellington o que fez foi pegar nesses levantamentos que já estavam feitos. Ele também, quando das batalhas do Primeiro e da Melissa, foram as batalhas do exército inglês que vão ganhar e que levou, digamos, à capitulação do Junot na primeira invasão, ele já conhecia também, mais ou menos, relativamente bem, este território da cidade de Lisboa, nomeadamente a zona de Torres Vedras, mas não só, e pegou nisso e criou, portanto, fez construir o sistema defensivo de linhas de torres, que mais não é de pegar na geologia, na geomorfologia do território da cidade, que eu já referi, que são pontos de relevo não muito alto, portanto a altitude não é muito elevada, mas de qualquer modo formam bandeiras naturais para quem vem do norte para sul, e fazer construir as várias fortificações. E, bom, dá para ver, portanto, estes pontinhos aqui altos são as elevações, como podem ver, são plantas das fortificações, porque é que o sistema, como eu referi, não era um sistema contínuo, portanto, não se tratava de construir um muro contínuo, uma linha entre esta e aquela fortificação, mas o facto de elas estarem localizadas nos pontos altos permitia, por um lado, um contacto visual bastante amplo. Portanto, conseguiam não só contar com as outras posições militares do sistema defensivo, como eventualmente conseguiam ver, a grande distância, as movimentações do inimigo. E permitiam bater as zonas de vale com fogo de artilharia. Portanto, as zonas de vale eram as zonas de passagem, as zonas de estrada, e no caso do exército inimigo conseguir ir avançando no terreno, teria que passar por essas estradas, mas à medida que ia passando por essas estradas, levava com fogo de artilharia, queria não só atrasar o seu avanço, como causar também baixas e, portanto, diminuir o seu poder de ataque. Sabia-se, como até atualmente também acontece, para entrar no território de Portugal, quem vem de Espanha,
tem duas grandes entradas naturais. Por um lado, a zona de Almeida, não é por acaso que temos aí uma grande praça forte, que é a Praça de Almeida, e outra zona ao sul, que era a zona de Elvas. Portanto, estas duas posições foram reforçadas também durante este período. O exército francês optou por entrar na zona de Almeida, onde se travou de facto uma grande batalha, que acabou o exército português por perder essa batalha, e vão avançando sucessivamente no território, conduzindo a Batalha do Roçado e depois chegando até o Hospital de Monteiraço. Este período de confronto entre a entrada no território de Almeida e até chegar ao Hospital de Monteiraço permitiu ao Wellington implementar a sua estratégia, que foi essencialmente uma estratégia de contenção. Portanto, ele sabia que o exército português e inglês era um exército menor em número, por relação ao francês, portanto, tínhamos menos homens, menos soldados, éramos no contingente do exército, e eram homens também menos experientes em combate. E também tínhamos menor poder de fogo, que era essa artilharia, que era em mosquetes. Portanto, o que ele fez foi tentar conter, como era impossível defender toda a nossa linha de fronteira, que é bastante extensa em relação à Espanha, ele procurou, à medida que o exército francês ia avançando no território, ele de facto confrontava quando não podia deixar de fazer, mas à medida que ia vencendo alguns confrontos, ia recuando sempre no território até chegar às linhas de luz, que era uma posição na qual ele tinha, estava numa posição muito mais, estava em vantagem. Estava em princípios altos, não é? Portanto, numa posição alta, com força de artilharia, e, portanto, para o exército francês conseguir passar estas duas linhas defensivas, ele tinha que perder muitos homens. E foi essa a estratégia do Wellington. O Wellington foi sempre recuando, e à medida que ia recuando, ia colocando o seu exército, português e inglês, evidentemente, nas posições mais favoráveis, que era a posição das linhas